Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez no nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E é um prazer muito grande poder estar com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Queremos agradecer esta oportunidade que você nos dá de entrarmos em seu lar. A você que está neste momento, talvez até aí no seu trabalho, mas está nos acompanhando através das redes sociais, o nosso muito obrigado. Deus continue lhe abençoando e compartilhe este link com seu amigo, compartilhe este link no grupo da família e convide-os a estar juntinhos conosco nesta manhã, aprendendo a palavra de Deus na sua escola bíblica dominical. Queremos enviar uma saudação especial aos nossos irmãos da terceira idade, os nossos irmãos. Deus continue abençoando a cada irmão da terceira idade que não podem, por questões de comorbidade, de limitações, não podem estar na escola dominical, mas não tem problema, porque através da Rede Brasil, a escola bíblica dominical vai até você. Receba aí, ó, abra o seu braço aí, ó, receba forte abraço do nosso pastor presidente, da irmã Judite. Deus continue abençoando a você, meu irmão, a você, minha irmã, que nos dá a honra de todos os domingos pela manhã estar sentado aí no sofá de sua casa, ou talvez até deitadinho aí na sua cama, descansando, mas aí com o celularzinho aí de lado ligado, porque não pode perder o programa Escola, o culto Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a você e a toda a sua família. Queremos nesse momento orar ao Senhor, pedir a Ele uma bênção toda especial em favor da vida de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesse instante? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por este momento tão especial que nos concedes, ó Deus, de estarmos em Tua presença, aprendendo, Senhor, a Tua palavra na escola bíblica dominical. Queremos pedir, Senhor, a Ti uma bênção em favor de todos os Teus filhos que estão nos acompanhando nesta manhã. Estende as Tuas mãos de Deus sobre cada família, Senhor. Ajuda, ó Deus. Queremos pedir uma bênção em favor da nossa igreja, o nosso pastor presidente, toda a diretoria da Tua casa, Senhor. Ó Senhor, abençoe o superintendente aqui da Rede Brasil de Comunicação, a todos os funcionários que estão diretamente envolvidos na produção, Senhor, deste trabalho, que a Tua mão de Deus continue estendida sobre os Seus filhos, Senhor. Nos dá um culto abençoado nesta manhã, uma escola abençoada, e que esta, Senhor, possa ser um instrumento, Senhor, a ser utilizados pelo Teu Espírito para compartilhar edificação a cada vida que estará sendo alcançada neste momento. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento louvar ao Senhor, vamos adorá-lo na beleza de sua santidade. Vamos, como um grande e lindo coral, louvar ao Senhor nesta manhã. E se você não tiver uma harpa aí próxima a você, não se preocupe, porque nós estaremos colocando o hino em tela para que você possa nos acompanhar. Não importa onde você esteja, não importa qual seja a sua voz, o importante é fazer parte deste grande coral de adoração ao Senhor nesta manhã. E para isso nós convidamos o presbítero Jailson Aguiar. Ele irá louvar ao Senhor aqui com os cânticos congregacionais. Enquanto isso, louvemos e adoremos ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Desde já estamos muito agradecidos ao nosso Deus e também agradecemos a oportunidade. Vamos adorar o Senhor. Hino de número 41 da nossa harpa cristã, A Cristo Coroai. A Cristo coroai,
que por nós encarnou, e Deus, o Santo Deus e Pai, aos homens revelou em sua compaixão, em sua mansidão. Quem vê a Cristo vê ao Pai, sim, vê seu coração. A Cristo coroai de tudo Criador, o Filho do eterno Deus, do mundo Salvador, Jesus Emanuel, o grande Redentor. Em busca dos perdidos vem o nosso bom pastor. A Cristo coroai, que sobre a cruz ganhou por nós eterna redenção, e para o céu voltou. Ele é o Rei dos Reis, o Príncipe da paz, Jesus da morte, o vencedor, que salvação nos traz. A Cristo coroai de todos o Senhor, a quem a multidão dos céus aclama com fervor. Eis o Cordeiro ali, que sobre o trono está, que vive e reina lá por nós, e cedo voltará. Aleluia, glória a Deus. Ele é digno de toda glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia. Hino de número 71, amados. Santo és tu, Senhor. Santo, santo, grande eterno Deus, com alegria nós te louvamos, Rei dos séculos, Criador dos céus. Humilhados te adoramos, honra e glória em ti miramos, pois foi rasgado na cruz o véu. Santo para sempre és tu, Senhor, nas batalhas és vencedor. Adorai-o terra, céu e mar, toda a igreja, seus mensageiros, reunidos vinde suplicar. Dos celestes, pois sois herdeiros de Deus, e com Jesus co-herdeiros da glória que jamais vai findar. Santo para sempre és tu, Senhor, nas batalhas és vencedor. Rei dos séculos, grande eterno Deus, tu és veraz e incompreensível, Criador da terra e dos céus. És o ancião invisível, habitas na luz inacessível, lá morarão os remidos teus. Santo para sempre és tu, Senhor, nas batalhas és vencedor. Amém. Queridos irmãos, esta semana nós estamos
estudando a lição de número 4, que tem como título Ídolos na Família. O texto áureo está em 1 João 5:21, que diz: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. A verdade prática nos diz que a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título Os ídolos encontrados na tenda de Raquel. O segundo tópico, um santuário de deuses na casa de Mica. E o terceiro tópico, a idolatria dentro dos lares. A nossa lição desta semana está baseada em Gênesis, no capítulo 31, versículos 17 a 19, versículos 33 a 35, e Juízes, capítulo 17, versículo 1 e versículos 3 ao 5. Vamos, neste momento, fazer a leitura devocional, da nossa lição, leitura bíblica em classe. Se você não tiver a Bíblia aí próxima de você, não tem problema. Nós estaremos colocando o texto em tela para que você possa nos acompanhar aí de sua casa. Então, Gênesis capítulo 31, versículo 17, nos diz o seguinte: Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Juízes 17:1 diz: E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim, restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele resistiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Amém. Bem, queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, agradecer pela leitura da sua palavra e pedir ao Senhor que nesse dia o seu Santo Espírito esteja iluminando o seu servo que irá ministrar a sua palavra, e que o seu Espírito possa falar aos nossos corações nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças pela leitura da tua palavra que foi realizada, Senhor. E queremos pedir pelo teu Santo Espírito, ó Pai, que neste instante nos ajuda a colocar em prática os princípios da tua palavra que são extraídos desta lição. Ajuda o teu filho que irá ministrar a tua palavra, o ilumina, fala aos nossos corações, nos ajuda, nos edifica nesta manhã, Senhor.
e que através desta palavra tu estejas restaurando famílias para a glória do teu santo Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Bem, queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, adorá-lo com os nossos dízimos e ofertas, e convidamos para este momento o auxiliar e professor Jonas Santana para orar aqui pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Como é bom, pela infinita misericórdia de Deus, estarmos aqui. Nós estamos na casa de Deus, nós estamos na escola bíblica dominical, nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor, para agradecê-lo. E claro, como é a escola bíblica dominical, nós também estamos aqui para aprender a palavra do Senhor. Deus irá falar aos nossos corações. E meu querido irmão em Cristo Jesus, nesse culto, e você sabe, no culto nós adoramos, com a nossa reverência nós adoramos, com os louvores nós adoramos também ouvindo e prestando atenção na palavra de Deus. Mas também nós adoramos ao Senhor através dos dízimos e das ofertas. O ato de ofertar também é um ato de adoração, porque parte de um coração voluntário, de um coração agradecido pelas bênçãos que Deus tem nos dado. E querido irmão em Cristo Jesus, esse é um momento tão bonito, o momento de ofertar. E lembre de uma coisa, a Bíblia mostra claramente que Deus se alegra com aquele que também está fazendo de forma agradecida. Eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo, versículo conhecido que está registrado no segundo livro aos Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo 7. Se você tiver uma Bíblia perto de você, ou em suas mãos, abra a Bíblia, abra a palavra de Deus. Segundo o livro aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dar com alegria. E eu quero só frisar essa última parte do versículo: Deus ama aquele que dá com alegria. Que, meu querido irmão, nesse momento faça, mas faça com amor, faça com coração voluntário, sabendo que aquilo que está sendo depositado está sendo utilizado pela igreja para a expansão do reino de Deus e para a pregação da palavra do Senhor. Pois bem, a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro estado, você que está em outra cidade, você que talvez esteja num trabalho e não tenha disponibilidade de ir a um templo evangélico, mas que quer contribuir, que quer ofertar. Então a Igreja Evangélica aqui em Pernambuco, ela vem disponibilizando alguns canais. E o primeiro canal que vai aparecer é esse que vai aparecer agora na sua tela, que é o site da igreja, www.eadprplay.org.br. Quando você acessar esse site, você vai ver que entre diversas opções tem um botão na parte superior com o nome Quero Contribuir. Clicando nele, você vai ser redirecionado a uma nova tela. E nessa tela você vai ver que tem diversas opções. Você pode ofertar nessa manhã de domingo, você pode dar sua oferta, você pode dar seu dízimo, você pode pagar o voto, você pode contribuir com o sistema de comunicação da igreja, você pode contribuir também com missões. Tudo vai depender da natureza da sua oferta que você queira realizar nesse domingo de manhã. E aparece agora na sua tela as contas principais da igreja, PayPal e PagSeguro, principalmente para quem está fora do país, mas também nós temos as contas bancárias, Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco, Banco do Brasil e o beneficiário, que é uma das coisas mais importantes, o beneficiário, Igreja Evangélica, Assembleia de Deus em Pernambuco, e logo na parte de baixo você está vendo aí o CNPJ da igreja, e eu quero repetir, já que você está lendo, deixa eu ler com você, 10.632.404, 1000 ao contrário, e o dígito de número 51. Por sinal, o CNPJ da igreja
é também a chave do Pix, que aparece aí, não cansa repetir, 10 632 404 1000 ao contrário, e o dígito de número 51. Então, querido irmão em Cristo Jesus, esses são alguns canais que nós temos à nossa disposição para adorar a Deus através das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Se você puder fazer isso, faça com amor, faça com coração realmente voluntário. E ao meu lado está aparecendo justamente as contas da igreja. E meu querido, quero convidá-lo nesse momento. Vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor da glória, vamos chegar diante dEle. Mas para quê? Para agradecer. Agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E nessa oração, vamos orar para que Jesus abra a porta de trabalho para quem está desempregado. Deus é Deus do ouro, é dono do ouro, dono da prata. Deus é o Deus Jeová dos Exércitos, dono de todas as portas de emprego, e Ele pode fazer um milagre na sua vida ainda nessa manhã de domingo. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Pai da Glória, vamos chegar diante dEle. Ore com fé, ore conosco nesse momento. Pai eterno, Deus da glória, nós estamos aqui, meu Pai, te agradecendo, te louvando, te exaltando, pelas bênçãos que Tu tem nos concedido, pelo pão que chega à nossa mesa, pela saúde que Tu tem nos dado, pela oportunidade, acima de tudo, de sermos salvos em Cristo Jesus, lavado e remido pelo Teu santo sangue. E queremos aproveitar, meu Deus, o momento para Te pedir por aqueles que estão desempregados. Meu Pai, abre porta de trabalho para quem está desempregado, para essa mãe, para esse pai que é dono de casa, para esse filho que está procurando o primeiro emprego. Deus, nós estamos Te pedindo porque nós sabemos que Tu podes fazer todas as coisas. Senhor da glória, Cristo amado, Rei eterno, peço ao Senhor, meu Deus, que nesse momento abre porta de trabalho. Recebe a nossa gratidão, recebe a nossa alegria, no nome santo, justo de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você vai ficando conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação, e nesse momento o nosso superintendente, o pastor Nadi Jackson Saraiva, superintendente das Escolas Bíblicas Dominicais, aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino, e você vai ficando conosco, vá adorando a Deus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Hino de número 124, a adoração. Glória a Deus. Adorai o Rei do Universo, terra, céus, cantai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças em dele mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras
quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Altos cedros, grama verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dali verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Amém. Bem, queridos irmãos, chegou um momento especial da nossa Escola Bíblica Dominical. Acredito, momento esperado por você, o momento da exposição da palavra. E aí convidamos você para, neste momento, pegar a sua Bíblia, pegar o seu caderninho de anotações, sua caneta, seu lápis, porque aqui no nosso culto matinal, nossa Escola Bíblica Dominical, sempre trazemos algumas informações a mais ou além daquilo que está na revista da Escola Dominical, para lhe enriquecer, para promover o seu crescimento espiritual. Então, neste momento, pegue aí, corra aí, pegue aí sua Bíblia, seu caderninho de anotações, sua revista de escola, que aí no seu sofazinho sentado ou na sua cama, não importa, o importante é que estejamos juntinhos aprendendo a palavra do Senhor. E tem sido escalado pelo nosso pastor nesta manhã para trazer a ministração o professor, o irmão Jonas Santana, e ele já está com a oportunidade. Meu querido irmão em Cristo Jesus, como é bom estarmos na casa de Deus, na Escola Bíblica Dominical, para aprender a santa, justa, riquíssima e bela palavra do Senhor. E meu querido irmão, nesse domingo de manhã nós estamos com a lição de número 4, uma lição que é muito importante para nós. Lição de número 4, se você está com a sua lição em casa, abra a lição. Também vai aparecer na tela o título dela, que a lição 4 de hoje é Ídolos na Família. E continue com a sua Bíblia do lado, seu caderno, nós vamos anotar. Olha o título da nossa lição, Ídolos na Família. Vamos também verificar o texto áureo. Eu quero ler o texto áureo com você. Nos acompanhe. O texto áureo diz o seguinte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 21. E vamos aproveitar para ler também a verdade prática. Diz assim: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Vamos fazer um comentário rapidamente. Como sempre fazemos aqui na Escola Bíblica Dominical, vamos começar primeiro pelo título, trazendo algumas definições e depois nós entraremos especificamente no comentário da lição. Essa lição está dividida em 3 tópicos. Sim, a leitura bíblica em classe, que daqui a pouco nós vamos analisá-la com você. Você já vai ficando com a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 31, do versículo 17 até o versículo número 19, depois tem o versículo 33 a 35, e o outro livro é o livro de Juízes, no capítulo 17. Mas vamos começar pelo título da lição e vamos para os outros elementos. Primeiro, ídolos na família. Vamos trazer uma definição sobre
o que é ídolo. A palavra ídolo se refere especificamente a algum objeto, a algo, né? De maneira geral, como estou dizendo aqui para você, que possa ser adorado, que possa ser venerado. Falando de ídolo, logicamente, vem também a palavra idolatria. Então, qual é a definição realmente de idolatria? O dicionarista o dicionarista Roais, ele diz o seguinte, que idolatria é o ato, é o efeito de prestar culto a ídolo. Essa é a definição do dicionarista Roais. Então você sabe o que é ídolo, o objeto, idolatria, o ato de adorar, de venerar. Mas para ficar mais claro ainda e até mais prático para a gente, idolatria significa tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus, que substitui a Deus. É isso que se chama idolatria. Nós iremos ver que, infelizmente, essa prática idólatra está presente, é relatada na Bíblia Sagrada. Israel, por diversas vezes, substituiu a verdadeira adoração ao Senhor dos Exércitos, a Deus, substituiu por ídolos que nada podiam fazer. Então, hoje, nós vamos trabalhar a idolatria, mas é no seio familiar. Como é que essa idolatria se manifesta? No seio da família. Então, vamos se concentrar justamente nisso. Como é que ela se manifesta? Quais são os textos básicos que nós vamos utilizar, ou melhor, que a revista da Escola Dominical está utilizando. O primeiro texto base é Gênesis capítulo 31, que vai falar da família de Labão. E depois, o outro texto é o texto que está registrado em Juízes capítulo 17, que vai falar da família de Mica. Observe bem, vou pedir muita sua atenção nessa manhã de domingo, porque nós temos duas histórias na mesma lição. A história de Labão e sua família e a história de Mica e sua família, para nós trabalharmos esse tema, a idolatria no meio familiar. É interessante, né, que a recomendação bíblica está lá no textuário da lição que você leu conosco. Existe uma recomendação bíblica, segundo o primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 21, que essa recomendação que está no Novo Testamento faz voz também a diversas recomendações no Antigo Testamento também, onde a Bíblia diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, ou melhor, se protejam, corram dos ídolos, não coloquem esses ídolos no meio de vocês. Querido irmão em Cristo Jesus, nada, antes de entrar no comentário da lição, olha, nada pode substituir a presença de Deus em nossas vidas. O verdadeiro culto, a verdadeira adoração, não pode ser em nenhum momento relegada, deixada de lado por ídolos. E olha que eu não estou falando de ídolos somente fazendo referência a objetos que são fabricados pelo homem, não. Muitas vezes são conceitos, viu? São atitudes que também podem se tornar um ídolo. Lembre disso, ídolo é tudo aquilo que vai ficar no lugar da adoração a Deus, né? Tudo aquilo que possa substituir a verdadeira adoração ao Senhor é considerado ídolo, é considerado idolatria. E lembre, a idolatria não sou eu que estou dizendo. A idolatria é um pecado extremamente sério e que leva ao inferno. Tem um texto bíblico lá no livro de Apocalipse, que eu quero ler com você, para você ver a seriedade do assunto que nós estamos aqui trabalhando. Apocalipse, capítulo 22 e o versículo de número 15. Veja que a idolatria é um pecado gravíssimo, princípio gravíssimo como um todo, e no meio familiar, mais grave ainda. Capítulo 22, versículo 15 de Apocalipse diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Outro versículo também que mostra a seriedade do assunto que nós iremos trabalhar aqui. Veja que é a palavra de Deus quem está falando conosco nessa manhã.
está escrito no capítulo 5 do livro de Gálatas. Abra a sua Bíblia, capítulo 5 do livro de Gálatas, e o versículo de número 20 até o versículo 21. Veja o que é que a palavra de Deus nos diz. Idolatria, já começa pela palavra idolatria. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glotonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Você está vendo, meu querido irmão, como é grave, porque a Bíblia diz, aquele que se envolve com idolatria, capítulo 5, versículo 21 do livro de Gálatas, livro do Novo Testamento, aquele que se envolve com idolatria pode estar comprometendo a sua salvação diante de Deus, porque a Bíblia diz, não herdarão o reino dos céus aqueles que tais coisas praticam. Então, já de posse desse conceito, dessa introdução inicial, e você já sabe que nós iremos trabalhar duas famílias hoje, a família de Labão e a família de Mica, um evento registrado em Gênesis e outro evento registrado no livro de Juízes. Vamos começar pelo livro de Gênesis, capítulo 31. Se você tem lição, abra a sua lição na página 27 e vamos lá para o primeiro tópico da lição, que vai aparecer agora aí na sua tela. Você nos acompanha também, quem tiver sem lição nos acompanha. Os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra dos seus pais. Gênesis capítulo 31, versículo 3 a 4. Em função dos ressentimentos que existiam entre ele e o seu sogro, e não vendo possibilidade de liberação para viver a sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de Labão sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberta a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar. Gênesis capítulo 31, versículo 22 e versículo 23. Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Vamos comentar logo esse ponto? Volta aqui para a gente. Vamos comentar. Observe bem, você que lê Bíblia, que já vem lendo a Bíblia já durante um bom tempo, e talvez realmente esteja falando para pessoas que estão começando a ler a Bíblia agora. Ver esses eventos principais. Jacó, que já tem uma história lá atrás, nós estudamos sobre Jacó em lições anteriores. Jacó, ele foi trabalhar na casa de Labão. E o motivo dele ter ido trabalhar foi por causa de um problema seríssimo no meio familiar entre ele e justamente seu irmão Esaú. E ele ficou na casa de Labão. E ficou na casa de Labão durante 20 anos. Se você abrir a sua Bíblia, abra conosco, nos acompanhe, ou senão você anote no seu caderno. Gênesis capítulo 31 e versículo de número 41. Veja o que é que a Bíblia diz. Tendo estado agora, isso aqui é a fala de Jacó, viu? Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Então, durante 20 anos, Jacó viveu com seu sogro na casa de Labão. Mas veja a fala de Jacó. Aí você vai entender os motivos reais de Jacó fugir com a sua família da casa de Labão. Ele diz, são 20 anos que eu trabalho aqui. Trabalhei 7 anos pela tua filha e 7 anos pela outra filha tua. E já faz 6 anos que eu estou aqui dentro e por 10 vezes tu tem mudado o meu salário. Então Jacó se viu injustiçado durante esse tempo todinho que trabalhou pelo seu sogro. E isso vai ficar muito mais visível no texto bíblico se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 31 e versículo 14. Quando Raquel e Leia
ou dependendo da versão que você esteja na sua mão, a minha diz Raquel e Leia, pode ser Raquel e Lia. Raquel e Leia, elas conversando sobre essa situação de injustiça que era vivenciado com o seu pai, vivenciado com o seu marido na casa do seu pai. Veja o que é que diz o versículo 14 do capítulo 31. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe assim: há ainda para nós parte ou herança da casa do nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois nos vendeu e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda, que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançar em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Jacó resolve se mudar, mas só que ele está fazendo isso de uma forma não tão convencional. Ele não se despede de Labão, ele foge. Jacó, Raquel, Lia e os empregados e as fazendas, quando a Bíblia fala fazendas, ou melhor, as riquezas que ele adquiriu. Labão tinha ido tosquiar as suas ovelhas e foi avisado a Labão, o sogro, dono das terras, que Jacó tinha fugido. E quando Labão olha dentro de casa, Labão vai perceber que os seus ídolos, veja que coisa interessante, os ídolos que ele tinha em casa, foi roubado. Gênesis capítulo 31 e o versículo de número 19, diz assim, ó: e havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Aí vem aquela pergunta: Labão tinha ídolos? Tinha. Raquel, a sua filha, roubou. O termo que você leu é esse mesmo, ela furtou, ela rouba, na verdade, os ídolos da casa do seu pai. Mas a pergunta que vem é: qual a intenção de Raquel fazer isso? Vamos para a nossa lição, para nós podermos responder. Tópico 1 e o item 2, vamos tentar responder, vai aparecer agora na sua tela. Tópico 1 e item 2. Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Labão era um homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior de sua casa, para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Era, na verdade, terafins, como aparece entre aspas, fabricado de madeira, de pedras, de barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuleto para a proteção familiar e pessoal. Quem os possuísse também tinha um direito justamente à herança. Vamos comentar? Vamos fazer um comentário sobre isso aqui. Labão, o autor da lição está deixando bem claro, ele era idólatra, sim. Mas perceba uma coisa, ele é idólatra, mas ele conhece a Deus. Mas ele é idólatra. No capítulo 30 do livro de Gênesis, versículo 27, a versão que eu estou utilizando das Escrituras Sagradas é a versão Almeida, revista corrigida. 30 e verso 27 diz assim de Gênesis: então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Essa expressão experimentado, que aparece aqui na revista corrigida, se você pegar outra versão, a NAA, Nova Almeida Atualizada, a NVI, Nova Versão Internacional, a NVT, Nova Versão Transformadora, a Bíblia na linguagem de hoje, vai aparecer a expressão lá: tenho, por meio de adivinhação, entendido que Deus tem me abençoado. Veja que coisa sincrética, né? Por meios de adivinhação. Então essa prática idólatra já vinha há muito tempo na casa de Labão. Aí na hora que Raquel sai, ela rouba os ídolos. O que é que significa esses ídolos? Você viu na sua lição que tem lá a palavra terafins, que está entre aspas. Esses terafins são ídolos domésticos. São estatuetas pequenas. Tem elas de diversos, na época, né? Tinha ela de diversos tamanhos, de diversas formas. E era por meio desses pequenos ídolos que os chefes da casa geralmente se comunicavam, pediam orientação,
pedia proteção, eles achavam que aquele ídolo dentro de casa ia trazer uma proteção para dentro de casa. Eles também se comunicavam, veneravam, oravam esses ídolos. Mas uma informação adicional que o texto do autor da lição traz é porque quem possuísse esses ídolos, por isso é chamado de terafins, também era como se fosse o título de propriedade da terra. Então a gente entende do porquê também Raquel ter de furtar. Ela está levando, porque a primeira reclamação dela é: nosso pai nos vendeu e consumiu todo o nosso dinheiro. Então ela, de posse desse terafim, também quando ela voltasse, ela voltaria com o título de propriedade da terra. Essa é uma versão bem interessante a ser observada. Mas parece que tem algo a mais aí. Tem algo a mais, porque Raquel foi criada nesse meio. Então ela deu algum tipo de credibilidade a esses ídolos que estavam dentro de casa. Agora, querido irmão em Cristo Jesus, observe comigo essa sequência, conosco essa sequência. Lá na sua lição da escola dominical, no tópico 1 e o item 3, eu quero só chamar a sua atenção, quero que coloque na tela, para a gente ler somente uma frase. Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Raquel sentou-se sobre os ídolos para que Labão não os encontrasse. Ela usou a justificativa de que estava no período menstrual para não se levantar de cima do camelo e, consequentemente, para o seu pai não encontrar os ídolos ali. Vamos comentar sobre isso. Você já sabe que esses ídolos na casa de Labão eram ídolos que protegiam a família, eram ídolos que eram utilizados também para consultas, mas também esse ídolo era uma espécie de título de propriedade da terra. Raquel furtou. Labão descobriu que seus ídolos foram furtados. Labão vai atrás de Jacó, intercepta ele no meio do caminho. E há uma frase de Labão. Labão está tão preocupado com os ídolos, mais com os ídolos do que com a família, viu? Que Jacó não sabe que Raquel furtou os ídolos. Jacó não tem ideia disso. Aí, qual é a atitude inicial de Jacó? É dizer: olha, eu não roubei nada. Se na tenda, né, que as casas na época eram em forma de tenda, diz assim: passa por todas as tendas aqui, minha dos meus empregados. Se tu encontrar algum ídolo aqui, a pessoa que tiver com esse ídolo deve morrer. Capítulo 31 do livro de Gênesis, versículo 32, diz assim: com quem achares os teus deuses, essa é a fala de Jacó, essa pessoa não deva viver em um momento. Então diz a Bíblia, versículo 34, 35 de Gênesis, que Labão saiu vasculhando toda a casa, as casas, as tendas, e não encontrou nada. Só que quando chega próximo a Raquel, ele senta próximo a Raquel, Raquel está sentada em cima dos ídolos, e ela diz ao pai: pai, não posso me levantar porque eu estou no período das mulheres, com incômodo. É assim que a Revista Corrigida fala, com incômodo das mulheres. Então Labão disse: está certo, meu filho, eu não posso nem chegar aí junto de vocês. Simplesmente saiu. Então Raquel escondeu os ídolos com mentira. E querido irmão em Cristo Jesus, veja que coisa séria nós temos aqui. A idolatria está sempre associada a mentiras. E nesse caso aqui você viu claramente aqui que a idolatria dessa família associada a mentiras estava associada também a risco de vida, porque Jacó disse assim: se alguém encontrar teus ídolos, esse tal não viva. Nós temos idolatria associada a furto, idolatria associada a risco de vida, idolatria associada aqui também como consequência mentiras, isso tudo no ambiente familiar. Você entende, meu querido irmão em Cristo Jesus, por que é que em Gálatas, capítulo 5 e versículo 21, principalmente 21, na parte de baixo do versículo, melhor, na sentença final, Paulo, né, sendo usado por Deus, diz assim: aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino do céu, porque a idolatria, junto dela, vem consequências terríveis. Você está vendo aqui no ambiente familiar.
isso acontecendo. A mentira está lá no meio, o risco de vida também, o furto também está lá no meio, o desentendimento também está ali no meio, porque Gênesis capítulo 31 e o versículo de número 39 até o 41 diz que Labão, né, discutiu com Jacó. Tudo isso fruto da idolatria. Aí eu quero chamar a sua atenção nessa manhã de domingo e dizer a você mostrar a você que aquilo que a Bíblia nos traz nessa manhã é: todo tipo de idolatria vai trazer problemas sérios para o ambiente da família. Então nada, meu querido irmão, não deixe nada, em nenhum momento, atrapalhar a sua adoração a Deus. Olhe, nada substitui Deus. Você sabe, mas Deus, eu sei que você sabe disso, mas deixa eu lhe dizer nessa manhã aqui, nada substitui Deus. Olhe, um filho, um bem, um emprego, um carro, nada vai substituir a presença de Deus na vida de uma pessoa. Então preze, meu querido irmão em Cristo Jesus, preze pela adoração exclusiva. Deus requer adoração exclusiva. Vamos ler um versículo para fundamentar isso? Porque nós precisamos ir para o tópico 2 da nossa lição. Eu disse errado, é Êxodo, capítulo 20 do livro de Êxodo. E o versículo 1 e o 2 diz assim: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha o versículo 3: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Querido irmão, Deus requer exclusividade. Não adianta, alguém pode até não concordar, mas não é eu que estou dizendo. A palavra de Deus diz: Deus requer exclusividade. A adoração pertence exclusivamente a Ele, e nada pode ser colocado nesse meio que venha atrapalhar a adoração a Deus. Se for colocado, vai ser idolatria. E se for idolatria, olha para a família de Raquel. Se for idolatria, a idolatria sempre vai estar associada a furto, a mentiras, a desentendimento no meio familiar, até mesmo risco de vida. Ainda pode comprometer, claro, a entrada da pessoa no reino dos céus. É o que a palavra de Deus nos assegura em Gênesis capítulo, ou melhor, Gálatas capítulo 5, versículo 20 e o versículo de número 21. Então esse foi o primeiro caso. Nós estudamos sobre a família de Raquel, Labão, Raquel e Jacó. Mas antes de ir para o tópico 2 da lição, deixa eu falar um pouco a você aqui, querido irmão em Cristo Jesus. Deus, Jeová dos exércitos, o Criador dos céus e da terra, aquele que te criou, que nos criou, aquele que nos dá a vida, que nos dá a respiração, porque a gente só respira por causa de Deus. Nosso coração só bate por causa de Deus. A nossa vida só existe por causa de Deus. Então é a esse Deus que nós devemos adorá-lo, bendizê-lo, amá-lo. Sim, mas não é por aquilo que Ele nos dá, é por aquilo que Ele é. A nossa adoração não é uma barganha. A nossa adoração é um ato de amor e um ato de gratidão pela vida e por tudo que Ele tem nos concedido. Então, querido irmão, não deixe nada atrapalhar a sua adoração a Deus. Outra coisa, sua família é algo muito caro para Deus, caríssimo.
é um princípio bíblico. Então não deixe que esses ídolos entrem na sua casa. Observe que nós estamos trabalhando aqui na casa de Labão, eram ídolos pequenos, coisas mínimas. Não era uma coisa exagerada, que estava na porta de casa, que todo mundo podia perceber. Era uma coisa que estava confidente, né? Era aquela coisa guardada. Observe que só se descobriu os ídolos na casa de Labão nesse momento de fugir, que quem sabia era justamente a filha. Mas não era algo explícito para todo mundo ver. Então o que é que significa? Existem coisas que muitas vezes podem ser guardadas lá no coração, que se constitui também um ato idólatra. Mas que o Espírito Santo de Deus, nessa manhã de domingo, possa vasculhar nossa mente, vasculhar os nossos corações. E se tiver alguma coisa que possa se constituir um ídolo, que não seja Deus, que o Espírito Santo nessa manhã faça uma limpeza nas nossas vidas, tire isso lá de dentro do nosso coração, para a gente ter um coração exclusivamente voltado somente para Ele. Lembre da família de Raquel, viu? Lembre disso, são coisas pequenas, coisas mínimas, que muitas vezes pode se constituir um ídolo, e é necessário que o Espírito Santo do Senhor, que a gente chegue diante dele, diante do Espírito de Deus, esse Espírito Santo, vasculha a nossa vida, nos ilumina, me ensina, me mostra, para que eu possa ter um coração exclusivamente voltado para ti. Vamos para o tópico 2 da lição, vai aparecer agora na sua tela. Tópico 2, um santuário de deuses na casa de Mica. A idolatria e o caráter antiético de Mica. Juízes capítulo 17, do versículo 1, versículo 4. Apesar de um nome especial, cujo significado é quem é como o Senhor nosso Deus, Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite a sua esposa. Sua mãe vivia com ele e era muito rica. Vamos parar só aqui e volta aqui para a gente. Eu vou pedir a você que você abra a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 17. Vamos trabalhar agora a segunda família, como eu disse a você. Agora vai ser a família de Mica. Você que já vem lendo Bíblia já há bastante tempo, talvez essa história é conhecida, mas nós estamos falando para um público muito diverso. Então eu preciso que você tenha as escrituras na sua mão. Capítulo 17, versículo 1, diz assim: E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de pratas que te foram retiradas, por cuja causa deitava as maldições e também as disseste em meus ouvidos, eis que este dinheiro eu os tenho e o tomei. Versículo de número 3 diz assim: Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém a sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora o tornarei a dar. Vamos explicar quem é Mica. Primeiro, vamos situar dentro da história geral das Escrituras Sagradas. O livro de Juízes narra um período de tempo de aproximadamente 300 a 350 anos. Então, são 350 anos aproximadamente de histórias narradas em 21 capítulos. E 21 capítulos do livro de Juízes. Passaram por Israel 13 juízes, homens que foram levantados por Deus para liderar a nação de Israel dentro desse período. O que é que nós observamos quando lemos todo o livro? Que depois de Gideão, um dos juízes de Israel, há uma degradação espiritual por completo na nação israelita. Ao ponto que quando chega no capítulo 17 do livro de Juízes e o versículo de número 6, a Bíblia diz assim: E naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus próprios olhos. Veja que situação difícil. E no capítulo 18, ainda de Juízes, e o versículo 1 diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel. Então, o período histórico que está sendo narrado aqui
é o período dos juízes e especificamente esse período degradante, aonde a adoração a Deus estava misturada com a adoração dos ídolos. É isso que nós chamamos de sincretismo, né? Adoração a diversos deuses ao mesmo tempo ali dentro. E quem mais representa isso é a família de Mica. A Bíblia diz, capítulo 17, versículo 1, que lá na região montanhosa de Efraim existia um homem por nome Mica. Agora, os versículos que nós lemos, o 2, o 3, o 4 por diante, diz que esse homem roubou a própria mãe. Já começa por aí, roubou a própria mãe. A mãe não sabia quem era a pessoa que tinha furtado e a mãe começava a citar maldições. Então ele, com medo da maldição que a mãe estava citando, ele devolve o dinheiro à mãe e diz assim: aquele dinheiro que foi roubado foi justamente eu que subtraí. Ela devolve à mãe, e a mãe, no versículo ainda 2, ela retira as maldições e diz: bendito seja tu, Senhor, e pega essas 1.100 moedas de prata, que corresponde a aproximadamente 13 quilos de prata, e diz o seguinte: vou dedicar essas pratas que foram roubadas pelo meu filho, mas que foi restituída agora à minha casa. Ela diz assim: vou dedicá-la ao Senhor. Só que uma parte é dedicada a Deus e a outra parte é para criar uma imagem de fundição. Essa é bem visível, porque no versículo 5 diz assim: e tinha este homem Mica uma casa de deuses. Está no plural mesmo. Ele tinha diversas divindades, estatuetas dentro de casa. Aí, com aquele dinheiro que a mãe tinha resgatado, constrói, na verdade, outro ídolo para fazer parte dessa coleção, né, perversa. Ainda diz assim o versículo 5: e tinha este homem Mica uma casa de deuses e fez um éfode, que é um aparato utilizado pelos sacerdotes, de terafim, e consagrou um dos seus filhos para que ele fosse por sacerdote. E o versículo 6 vai dizer que naquele tempo cada um fazia o que cada um queria. Agora veja que coisa. Enquanto na casa de Labão, o ídolo, ele era mais discreto, reservado, e só quem tinha realmente conhecimento eram os filhos. Nesse aqui não, aqui a gente tem uma mãe, tem um homem casado, com filhos, que tem uma casa, e esse ele tem uma casa de deuses ali dentro. Então esse é visível para todo mundo. Então não está num canto escondido da casa, é uma casa de Deus. E além disso ele constrói um aparato próprio dos sacerdotes e pega um dos seus filhos e transforma em sacerdote daquelas divindades que estão ali pagãs. Meu querido, tem algumas coisas interessantes, né? A idolatria ela é terrível. Eu quero ler aqui com você. Quando a gente vê o capítulo 17, versículo 1 e 2, porque essa família, eles quebraram praticamente todos os mandamentos que estão previstos em Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 17, Deuteronômio, capítulo 5, do versículo 7 até o versículo 21. Todos os mandamentos possíveis começaram a ser quebrados. E tudo começou com um ato idólatra, porque eles já tinham uma casa com diversos deuses. E existe uma coisa, né? Deixa eu narrar, né? Quais foram os mandamentos que eles quebraram, para você ver uma palavra que eu quero destacar com você nessa manhã. Primeiro, né? Desonrou os próprios pais, lá no versículo 1. Depois a mentira, porque ele rouba. A cobiça também. A desonra ao nome do Senhor. Adorou a outros deuses, construiu imagens de escultura. Houve o furto ali dentro. Praticamente todos os mandamentos de Deus previstos em Êxodo, em Deuteronômio, foram quebrados por essa família. E tudo começou uma palavra chamada idolatria. Aí o que eu quero destacar para você é a palavra insensibilidade, que é isso que a idolatria faz. Ela deixa a pessoa insensível
vai se quebrando um mandamento aqui, se quebra outro mandamento, se passa por cima de preceitos bíblicos, passa por cima de princípio, e a pessoa não está se dando conta muitas vezes que está quebrando os mandamentos divinos. Eu digo mandamento no sentido de preceitos divinos mesmo. Isso são efeitos da idolatria. A idolatria cauteriza a mente da pessoa e, além disso, traz problemas de ordem familiar muito séria. Querido irmão em Cristo Jesus, que Deus nos guarde, Deus nos proteja nessa manhã de domingo, que esse mal a gente possa prevenir, que esse mal da idolatria nunca venha parar dentro das nossas casas. Mas, pois bem, falamos da idolatria da casa de Labão, vamos agora fazer uma comparação, e da casa de Mica. Em uma residência é aquela idolatria discreta, mas é idolatria. É pecado, é coisa séria, compromete a entrada no reino dos céus. Você já viu isso comigo. Na casa de Mica, algo bem explícito, sincrético, mas explícito, para todo mundo ver. Falavam de Deus, mas também falavam de diversas outras divindades que estavam ali dentro. Até um sacerdote tinha. Então nós temos duas situações. Pecados menores, idolatria discreta, mas tem idolatria vívida para que todo mundo veja. Pronto. Isso nesses dois eventos que nós narramos. Agora vem o seguinte. E nos dias de hoje, fazer um paralelo, né? Qual é a contextualização que nós temos? Quais são os ídolos que frequentam muitas vezes, né, casas brasileiras e até mesmo família de crentes? O primeiro, avareza. Sim, vamos ler a Bíblia? Quero convidá-lo, esse texto não está lá na sua lição. Livro de Colossenses, ou melhor, Epístola aos Colossenses, não deixa de ser um livro. Capítulo de número 3, capítulo 3, abra a Bíblia conosco e o versículo 5, veja como é que a palavra de Deus nos fala nessa manhã, 3 e verso 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Está percebendo, né? A avareza, que é idolatria. Querido irmão, o amor ao dinheiro de maneira exagerada, a Bíblia está dizendo, se constitui numa idolatria. Quantas pessoas, quantas famílias já não se perderam por causa da avareza, o ganho fácil, o amor à riqueza, que compromete a unidade familiar, que estraga o relacionamento entre irmãos, entre parentes, que estraga a comunhão dentro de casa. Por isso que a Bíblia diz que a avareza, ela é idolatria. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Vamos ler esse texto bíblico, porque são coisas sérias. Quero convidá-lo mesmo para ler conosco. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical, capítulo 6 e o versículo de número 24. Olha o que diz a palavra de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou melhor, você não pode servir a Deus e a Mamon, no sentido a Deus e as riquezas. Meu querido irmão, a maior riqueza que você tem, deixa eu falar com você um pouco mais perto, mais próximo. A maior riqueza que você tem é a sua salvação em Cristo Jesus. Uma riqueza grande que você tem é a sua família. Não troque sua família por nada, preserve a sua família. No fim da vida só sobra ela mesmo, viu? Só fica ela. Zele pela sua família, zele pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo. Essa é uma riqueza que você deve zelar por a sua salvação e a sua casa. Mas bens materiais, isso passa
Por isso que a Bíblia diz, muitos, né, que é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. O dinheiro em si é um objeto, o dinheiro em si não é o problema, mas o amor exagerado ao dinheiro pode causar problemas gravíssimos. Então você está percebendo que a avareza pode se constituir em um ídolo, que pode ser discreto, que pode ser grande, mas nessa manhã, pela infinita misericórdia de Deus, Deus, por intermédio da sua palavra, e o Espírito Santo está falando aos nossos corações, nos blindando a nossa mente, nos ajudando a se proteger desse ídolo que se chama avareza. Olha, não é pecado ser próspero, não é pecado ser rico, não. Riqueza quem dá é Deus, prosperidade quem dá é Deus, mas que venha de maneira honesta, mas que venha de maneira correta e que, acima de tudo, que não atrapalhe a nossa vida de adoração a Deus. Estou tendo cuidado para dizer a você que a nossa vida é uma vida de adoração. Não é só um momento de culto de 2 horas, não. É a vida cristã. Ela, por si mesmo, ela adora a Deus. Vamos voltar? Qual é o outro? Quais são os outros ídolos modernos que rondam as famílias? Há famílias que, infelizmente, têm, mas hoje, no nome santo de Jesus, vai sair. Mas há outros ídolos que estão rodeando. Por exemplo, a autolatria. O que é isso? A autolatria é a adoração a si próprio. Não é a admiração por si, não é a valorização somente das competências, das habilidades que uma pessoa tem. É a adoração a si. O exemplo disso é Lúcifer. O exemplo disso é o próprio Nabucodonosor. Você já viu aí diversas, a grande mídia sempre populariza por aí os efeitos negativos dessas pessoas que se adoram a si, né? Se prestam culto assim, que são capazes de gastar muito, mas muito dinheiro mesmo com a sua própria, com a sua própria estética, dizendo, falar de corpo, né? Com a sua própria estética, porque se adoram a si mesmo. Querido, tudo passa. A maior riqueza que a gente tem é a riqueza dos céus. É chegar lá em cima. Tudo aqui vai passar. Tem um texto bíblico, né? Que daqui a pouco nós estamos já terminando a nossa fala. Mas tem um texto que eu quero destacar com você sobre a esperança cristã, que é o capítulo 10 do livro de Lucas, capítulo 10. E o versículo 20. Vamos ler esse texto junto? Vamos ler esse texto. Uma fala que tem que ficar hoje nessa lição é prioridades. Quem é prioridade na sua vida? É Deus? Então está tudo bem. Prioridade na vida tem que ser Deus. Mas por quê? Porque tudo aqui vai passar. Riqueza passa, fama passa. Olha, o seu diploma pode ser o mais bonito, mais caro, conquistado na melhor universidade do mundo, mas vai chegar um momento que vai ser somente um elemento decorativo na sua casa. Mais nada do que isso. O que importa para um crente é o que está registrado em Lucas capítulo 10 e versículo 20. Leia conosco. Não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Quero destacar essa última parte. Claro que os discípulos estavam se alegrando porque os demônios estavam saindo. Jesus disse, se alegre, porque seu nome está escrito nos céus. Querido irmão, seu nome está escrito no céu. Você tem certeza disso? Nessa manhã de domingo que eu estou falando com você, que o Espírito Santo comunica a voz de Deus ao teu coração. Se o teu nome está escrito nas regiões celestiais, no livro sagrado, então está tudo bem. Tudo bem. Adora a Deus. Vamos nos proteger, porque a guerra é grande. Se proteger do quê? E proteger nossa família do quê? Da avareza, da autolatria. Proteger também das mídias sociais. Sim, a mídia em si não é um problema. Nós estamos usando ela aqui, ela não se constitui um problema na sua
totalidade, mas é o excesso, é o apego às mídias sociais. Então, como é que a gente faz para proteger a nossa casa? Primeiro, santificando o lar, praticando o culto doméstico, uma coisa tão boa. Pratica o culto doméstico dentro da sua casa, um momento de adoração, um momento de louvor, um momento de leitura da palavra de Deus, mantendo uma vida de oração, uma vida de jejum, ensinando e lendo a palavra de Deus, frequentando os cultos da igreja. Frequente o culto e vigiando, acima de tudo, vigiando em todo o tempo. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, que Deus nos abençoe, que Deus nos cubra, nos guarde com seu sangue e nos proteja, e que a nossa adoração seja voltada exclusivamente para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos e amigos, que palavra maravilhosa, ensino maravilhoso a palavra de Deus. Este trimestre tem sido de bênção. Estamos estudando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E hoje nós aprendemos, a partir de duas famílias, o quão prejuízo é para a família se distanciar do Senhor e abraçar os ídolos de sua época, né? Foi comentado aqui sobre os ídolos modernos, ídolos familiares modernos, e que Deus nos ajude, nos cubra com o seu sangue, a fim de que possamos sempre estar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, agradecer a Ele por essa escola bíblica dominical tão abençoada. Desde já convidamos a você a continuar ligadinho conosco aqui na programação da Rede Brasil de Comunicação. A programação segue aí recheada de bênçãos da parte de Deus para a sua vida. Então vamos orar nesse instante, pedindo ao Senhor a sua bênção sobre cada um de nós nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pelo ensinamento maravilhoso que proporcionaste à vida de cada um de nós, e queremos pedir, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, que nos ajude, Senhor, a colocar em prática todos os princípios que foram ensinados aqui nesta manhã, que possamos, Senhor, estar entronizando a cada dia, Senhor, o Teu Santo Espírito, Senhor, a Ti, Senhor, como o único Senhor de nossas vidas, ó Deus. Que a nossa mente, o nosso coração, as nossas forças, a nossa devoção estejam direcionados exclusivamente a Ti, Senhor, todos os dias da nossa vida. Abençoe todos aqueles que foram alcançados, Senhor, através desta programação, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada vida, sobre cada família nesta manhã. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos e amigos, no próximo domingo estejamos novamente juntinhos aqui, neste mesmo horário. Divulgue, compartilhe aí o link aí da Rede Brasil. Na próxima semana nós estaremos estudando a lição de número 5, que tem como título Motim em Família. Com certeza estaremos aprendendo muito da parte do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a cada um dos irmãos, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.